Olá pessoal, aqui é o Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP do nosso canal Manual de CAD, tá ok? Pessoal, hoje nós vamos continuar falando da aula 10, da aula 11, hoje é a aula 12, falando ainda de comandos, tá ok? Eu dei aí uma trabalhada para tentar explicar melhor isso para vocês, tá ok? Algumas pessoas postaram que ainda tinham algumas dúvidas, eu não sei se era muito bem sobre esse assunto ou não, mas eu vou tentar dar uma explicada um pouco melhor, tá ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer isso daqui, ó, que está aqui embaixo, ó. Vai ser uma linha de chamada que vai indicar um ponto. Aqui nós vamos ter uma setinha, um círculo e um texto que vai ser XX, tá ok? Por enquanto nós vamos deixar o texto sempre como XX, tá ok? Para didática não tem necessidade de a gente ficar alterando agora, tá? Nas próximas aulas vocês vão perceber que é totalmente possível alterar isso daí, tá? Então, pessoal, o que eu preciso para fazer isso, tá? Esse primeiro exemplo aqui, eu fiz da maneira que eu acho que se eu tivesse pedido para vocês fazerem, seria mais ou menos dessa forma que vocês chegariam no resultado final, tá ok? Então, o que eu defini como sendo os primeiros passos? Primeiro, criar uma linha. Para criar essa linha, eu preciso digitar online, clicar num ponto, clicar em outro ponto e Enter para encerrar. Vamos ver? Line. Primeiro passo, já fiz. Ponto. Cliquei no ponto. Vou clicar em outro ponto. Enter para encerrar. Tá ok? O ponto é uma ação do usuário, então a gente vai usar aquele pause. Lembra? O pause sem aspas. Tá ok? E quando a gente for dar o Enter, a gente tem que lembrar que o Enter é o quê? O Enter é duas aspas duplas, tá ok? Agora eu vou fazer o quê? O círculo. O círculo, eu vou dar o comando Circle, é o primeiro item aqui, Circle. Vou digitar End, porque eu quero pegar o endpoint, tá ok? End, para pegar o endpoint. Vou clicar no ponto, cliquei, e vou digitar um raio de 10. Fiz o meu círculo. Agora eu vou fazer o texto. O texto eu quero fazer ele justificado com a justificativa middle center, tá ok? Então como que eu vou fazer? Seguindo aqui os passinhos. Text, justificação, então eu vou apertar o J de justificação, que é esse justify que está aqui embaixo. Vou digitar MC de middle center. Se a gente for aqui embaixo, a gente vai descobrir que MC está aqui embaixo, ó, é o middle center. Então eu vou dar MC. Endpoint, para quê? Para pegar esse endpoint aqui, ó. Endpoint. Tá? Poderia pegar o center point, não tinha problema nenhum também. Pegaria o center point do círculo. Cliquei num ponto, que é aqui, né? Então eu dei o end e depois cliquei no ponto. 7 vai ser a minha altura, vou digitar 7. 0 vai ser a minha rotação, vou digitar 0. E o texto XX. E acabou, tá ok? Agora eu vou dar o trim. Vou dar o trim, olha lá, o primeiro trim. Seleciono o limite, que vai ser o círculo. Dou Enter para informar que eu já selecionei o limite, ó. Enter. Seleciono o corte, que vai ser esse ponto aqui. E Enter para encerrar o trim. Prontinho, tá? E agora para fazer a setinha nós vamos fazer com P-Line, tá? É o comando P-Linezinho, P-Line. Então P-Line, eu vou dar o comando P-Line. Vou dar Endpoint, que é o End, as 3 primeiras letras. Vou clicar num ponto, que é aqui. Vou dar W de espessura, né? Width W. Vou falar que a espessura inicial é 0. Vou falar que a espessura final é 1. Agora ele pede o Nearest Point. Eu vou dar NEA, que é as 3 primeiras letras, NEA. E vou clicar num ponto. Vou dar um zoom aqui para aproximar. Ó. Ponto. Ponto. Fiz minha setinha. Começou no 0, terminou no 1. Tá? E Enter para encerrar.
Tá vendo? Eu cheguei nesse resultado aqui. Vamos digitar isso daí? Como que ficaria isso digitado com o programa? Então vamos lá. Vamos seguir lá em cima, ó. Vamos olhar aqui o scriptzinho que eu coloquei, que foi exatamente o que eu segui aqui, tá ok? Por isso que eu falei, papel e caneta na mão ajuda muito, tá? Vou dar o line, então vamos começar aqui, né? Defun, C dois pontos, deixa eu tirar da letra maiúscula. Defun, C dois pontos, SE. Pessoal, se essa aula tiver muito difícil de enxergar ela pequenininha, porque dessa vez eu vou ter que deixar ela full screen para deixar esse scriptzinho aí para vocês fazerem os comandos, deixa ela tela cheia que fica, acho que vai dar para vocês enxergarem legal, tá ok? Eu tô tentando postar as aulas em HD, demora um pouco, mas fica melhorzinho para vocês enxergarem, tá ok? Então, defun, C dois pontos, SE, onde SE será o nome da minha função. Command, cercado por aspas, o line. Tá ok? Se o line está cercado por aspas, quer dizer que quando eu digitar line, ele já vai dar um enter, tá? Esse enter, então, eu não preciso dar, tá ok? Então, só deu line, ele sozinho já vai considerar isso aqui como sendo um enter, tá? Ponto. Então, se eu vou entrar com ponto, e o ponto, quem dá o ponto? O usuário. Se é uma ação do usuário, eu preciso pausar o programa para que o usuário clique no ponto. Então, pause. Lembrando que o pause é sempre sem as aspas duplas, tá? Vou clicar num outro ponto, tá ok? Pause também. E vou dar um enter para encerrar, lembrando que enter é aspas duplas, tá ok? Então tudo que tiver aqui dentro das aspas duplas, ele vai escrever na linha de comando e dar enter, é o que ele faz aqui com o line. E quando ele está sozinho, é um enter, tá ok? Agora eu vou fazer o círculo. Command circle. End, para pegar o endpoint. Pause, para o usuário clicar no ponto. 10, que vai ser o raio. Vamos agora fazer o texto, ó. Vamos prestar atenção lá em cima e aqui embaixo que a gente vai chegar no resultado. Command text, tá ok? J de justificação, de justify. MC para middle center. Vou dar um end para clicar no endpoint. Vou dar pause porque eu vou clicar num ponto, ó. 7 é a minha altura, 0 é a minha rotação, XX maiúsculo é o meu texto. Agora o trim, command trim, tá ok? Vou selecionar, se eu vou selecionar é uma ação do usuário, quem vai fazer isso é o usuário, pause para o usuário selecionar. Enter para informar que eu não quero mais selecionar nenhum limite, eu posso selecionar quantos limites eu quiser com o trim. Agora eu preciso selecionar o elemento que vai ser cortado, pause novamente para o usuário selecionar o corte, tá ok? E enter para encerrar o comando trim. Agora a seta, command pline, tá ok? End para pegar o endpoint, pause para o usuário entrar com um ponto, tá ok? W da espessura, que é o width, 0 da espessura inicial, 1 da espessura final. Nearest point, as 3 primeiras letras NEA, para pegar o nearest point, pause para o usuário clicar num ponto e um enter para encerrar. Vamos tentar usar? Se a gente não digitou, se eu não digitei nada errado, deve funcionar. SE, cliquei num ponto, agora ele vai fazer o círculo, é só eu clicar aqui. Agora ele vai fazer o texto, eu clico aqui. Agora eu seleciono essa parede e esse objeto para dar trim. E agora eu vou fazer a minha seta, clicando nesse ponto e clicando neste. Tá ok? Aí o nosso programa funcionou direitinho. Qual foi o grande segredo? Anotar, passo a passo. Tá ok? E depois é só fazer com calma.
Sérgio, ficou legal, mas a gente teve que clicar em vários pontos aí para fazer. A gente não poderia dar uma melhorada nesse programa? Sim, a gente pode dar uma melhorada nesse programa, tá ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o F2 aqui para aparecer essa janela, porque eu não quero mais digitar tudo isso daqui. Porque para melhorar, eu vou alterar só algumas coisas. Então vou copiar, vou abrir um bloco de notas, digitando Notepad aqui na linha de comando, ele abre um bloco de notas, então mais um Enter, tá? E eu vou colar aqui num bloco de notas. E aí a gente vai ver um outro scriptzinho que eu escrevi, bem parecido com esse, com algumas modificações que tornam muito mais rápido, tá? Porque, ó, nesse daqui a gente clica num ponto, clica em outro para fazer o círculo, clica aqui para fazer o texto, clica aqui para selecionar, aqui para cortar, aí clica aqui para fazer, aqui para fazer, pronto. Então, uma infinidade de cliques que eu pretendo não fazer agora. Então eu vou trocar de desenho aqui, dando um Ctrl Tab. Então vamos lá, pessoal. Mudei aqui de tela, tá? Vamos fazer isso daqui. Vamos seguir esse scriptzinho agora. Line, ponto, encerrar. Então, line, ponto, encerrou com um Enter. O círculo, eu vou dar o comando Circle. Vou entrar com arroba, porque o arroba vai fazer com que eu clique automaticamente no último ponto clicado por qualquer comando de construção. Como esse ponto aqui foi o último clicado, se eu der um arroba, ele já vai fazer o meu círculo exatamente onde eu quero. Vou dar 10 do raio, tá ok? O trim, também nós podemos dar um automatizado, ó. Trim, tá ok? Eu vou digitar L para selecionar o último objeto, que foi o círculo, e ele vai ser a minha parede. L. Enter para confirmar que eu não quero mais nenhum objeto para ser o meu limite, tá ok? Só que agora eu vou dar um C de crossing, tá ok? C de crossing. E vou dar um arroba para falar que eu quero que clique nesse crossing no último ponto clicado, que é ali naquele endpoint daquela linha, ou no centro daquele círculo. E ele já vai cortar. E depois eu vou dar um Enter para encerrar. A mesma coisa com o meu texto. Vou dar text, justificação, middle center. Qual é o ponto? Arroba, o último ponto clicado. Tá ok? 7 vai ser a minha rotação, 0 a minha altura, XX o meu texto, tá ok? A seta, a mesma coisa que a gente fez da outra vez, não dá para automatizar muito. P-line, endpoint, ponto, W de widget, tá ok? 0 para espessura inicial e 1 para final, 0 e 1, tá ok? Nearest point para qualquer ponto, near, em cima, né, aqui ó, na aresta. Enter para encerrar. Tá ok? Vamos implementar isso aqui no bloco de notas? Então vamos lá. Ó. Se a gente pegar aqui e olhar, line, pause, enter, tá certinho, né? Line, pause, enter. O circle, eu não vou precisar nem mais dar o end e nem dar mais o pause. Ele vai ficar igualzinho, tá lá em cima, ó. Arroba. Então, circle, arroba, 10. O texto não vai ser mais feito nessa ordem, tá ok? Por quê? No trim eu quero selecionar o último objeto criado. E o último objeto criado tem que ser o círculo, para eu poder dar o trim. Se eu fizer o texto agora, tá ok? O último objeto vai ser o texto e o meu trim não vai funcionar da maneira que eu quero. Então, Ctrl X aqui, vem para cá. Agora sim, Command trim, tá ok? O trim vai ficar um pouco diferente, então é L para o último objeto criado, tá ok? Enter para informar que eu não quero mais seleção, C de crossing, arroba e um Enter para encerrar. O texto ficou justificativo middle center, Enter e pause não vai precisar mais, que o usuário não vai mais precisar digitar endpoint e nem mais precisar clicar. Então nós vamos trocar tudo isso por um arroba para clicar naquele último ponto. 7 da altura, 0 da rotação, XX é o texto. E o P-line fica igualzinho, tá ok? Vamos salvar isso daqui e vamos ver como é que fica. Área de trabalho,
Eu já tinha um programinha aqui, aula 12, mas não tem problema. Aula 12 LSP, eu vou salvar por cima dele. Sim, prontinho. Lembre das aulas agora, para carregar esse comando, appload. Vou até o local onde eu salvei, aqui no meu caso, na minha área de trabalho, e vou carregar. Se eu der o comando SE agora, preste atenção à diferença, ó. Cliquei num ponto, cliquei no outro. Tá vendo, ó? Cliquei, ele já fez tudo. Agora eu só faço a seta. Olha que bacana. O que a gente fez de diferente? Usou a imaginação e os conhecimentos em CAD para tornar a tarefa mais rápida. Tá ok? Sempre dá para deixar mais rápido. Sempre dá para deixar melhor. Tá ok? Eu tentei fazer essa aula, pessoal. Essa aula vai ser a nossa última aula de comandos. Tá ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, ó, o meu e-mail é manualdecad@gmail.com. Postem as suas dúvidas lá nos comentários do YouTube, porque a dúvida de vocês pode ser a mesma dúvida de alguém aí, tá ok? Então, eu tô aqui para ajudar vocês. Com dúvida, vocês não vão conseguir ir para frente, tá ok? A próxima aula vai ser de entrada de dados e vocês vão perceber que com a entrada de dados nós vamos ganhar um poder muito grande junto com esse command, tá ok? Esse command vai ficar muito mais forte, muito mais poderoso, tá ok? A gente não vai precisar mais utilizar de artimanhas, como esse arroba, por exemplo, para criar os nossos comandos, tá ok? Então vai ficar bem bacana, porque nós vamos começar a usar, junto com a entrada de dados, as listas que nós aprendemos, a criar variável. Então nós vamos começar a juntar tudo isso daí e vai formar uma coisa bem legal, tá ok? A partir de agora, todos os nossos programas vão ficando cada vez melhores, tá ok? Pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima aula.